Sakamoto Days é um novo anime da Netflix que chegou com tudo nos 3 primeiros episódios. E com certeza a galera colocou o hype lá em cima, e eu também coloquei. Só que com o decorrer do tempo, acabou que esse hype sumiu. Os episódios começaram a ficar bem monótonos e que mesmo que tenha algumas batalhas e que o anime seja engraçado, ele fica aí. Ele é engraçado e tem lutas e não passa muito disso. Infelizmente, o roteiro desse anime não está ajudando ele. Bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o motivo do porquê Sakamoto Days começou tão bem, mas agora ele tá isso que a gente tá assistindo. E os números não mentem. Realmente Sakamoto Days está perdendo público toda semana. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza, então bora nessa sem enrolação. Qualquer streaming, como por exemplo Max, Prime, Crunchyroll, Netflix, Disney Plus, Globoplay, qualquer streaming, quando eles têm uma série, eles querem que os primeiros episódios faça o público ficar preso. Porque se você não ficar preso nos 3 primeiros episódios, muito provavelmente você não vai querer continuar assistindo essa série. Se ela tiver um início ruim, você vai ver e falar assim, tá, não é pra mim, então vou deixar pra lá. Então eles se dedicam muito nos primeiros episódios, ou nos 2 primeiros, 3 primeiros, pra conseguir fazer com que o público fique cativado e queira assistir mais e consumir mais daquele universo. E infelizmente, Sakamoto Days tem um início muito bom. Bom, eu posso considerar isso felizmente, mas eu falo infelizmente porque a partir do 4º episódio, tudo começa a cair de nível, tá? Tanto a animação quanto a história em si. Assim, os primeiros episódios, eles são bobinhos, porque a história de Sakamoto Days é uma história boba. É uma história de comédia, é uma história de família e que tem ação. Como muita gente fala, é a junção de Spy Family junto com John Wick, porque tem essas batalhas e tem os assassinos e também tem toda a junção da família e de esconder as coisas pra família, sabe? Então eu acho isso muito engraçado e muito legal, porque é um anime que ele é funcional. Eles conseguiriam fazer muita coisa boa, só que infelizmente a gente consegue ver que falta profundidade, tá? E quando você termina um episódio, você não fica cativado pro próximo. Bom, isso depois dos 3 primeiros, porque eu acho que os 3 primeiros, eles têm um gancho que funciona. E aí você vê o primeiro e fala, vou ver mais um. Aí você vê mais um, vou ver o terceiro, entendeu? Então eu acho que isso é muito bom nesse começo, mas depois, 4º, 5º, 6º, você fica ali, tá, eu vou assistir porque eu comecei, né? Eu não quero abandonar, não quero dropar o anime, mas fica nisso, sabe? Você não tem aquela vontade de assistir, como por exemplo o Solo Leveling. Sempre que termina um episódio, você fica assim, cara, eu preciso que chegue logo sábado pro episódio lançar. Sakamoto Days isso não acontece. No começo, eu até lembrava do dia que lançava cada episódio pra poder assistir, mas depois, cara, eu já esqueci qual é o dia de lançamento de Sakamoto Days. Eu realmente não sei em que dia da semana lança episódio novo, para vocês terem noção. Então eu acho que esse é o grande problema. Sakamoto Days não consegue cativar a gente o suficiente. E é claro que isso acontece muito por conta do roteiro ser muito superficial, mesmo acontecendo tramas em paralelo, acaba não prendendo, não pegando a gente, tá? E também a animação, porque assim, gente, a animação não é lá essas coisas. O estúdio que faz a animação de Sakamoto Days, ele já não é tão bom assim, né? Ele tem um ou outro anime que a animação é interessante, porém, não é um estúdio forte, não é um estúdio realmente marcante, sabe? Então, a gente consegue ver que o trabalho foi feito de qualquer jeito, sabe? Sakamoto Days não tem muita profundidade, não tem muitos detalhes, então isso também complica um pouco a história. É claro que, como eu falei, gente, eu tô frisando muito os 3 primeiros episódios, porque eles realmente são fora da curva. Então, tem animações que são feitas nesses 3 primeiros episódios de luta que são muito maneiras. Muito maneiras, inclusive, logo os primeiros segundos de Sakamoto Days são muito bons. Só que aí, infelizmente, cai nisso que a gente tá assistindo, né? Uma animação superficial, que não tem profundidade, não tem muita sombra, não tem um jogo bom de luz e
é isso. Mas Sakamoto Days não é um caso perdido. A segunda temporada já está confirmada e, sinceramente, sem mentir pra vocês, eu quero assistir. Mas eu não vou querer assistir, tipo, toda semana um episódio novo. Eu vou deixar acumular, quando terminar eu assisto. E isso é ruim pra Netflix. Por quê? Simplesmente não vai ter vídeos aqui no canal toda semana sobre Sakamoto Days, por exemplo. Porque eu vou esperar tudo lançar para depois eu poder comentar. Então isso daí também é um grande problema pro streaming, né? Eu sei que não é deles o anime em si, eles só têm o direito de transmissão mundial, basicamente. Só no Japão que mais gente pode lançar Sakamoto Days. Mas eles só têm o direito, né? Na verdade, não é um anime feito pela Netflix, e isso é importante frisar. Então, assim, infelizmente, eu fico nessa. Eu vou assistir a segunda temporada, mas eu não vou querer assistir semanalmente, com aquela vontade, meu Deus, Sakamoto Days é muito bom, que nem a gente tem em Solo Leveling. Eu acho que se eu não ver o episódio da semana, eu vou passar mal de ansiedade, sabendo que tem um episódio lá que eu ainda não assisti. Então, acaba sendo um problema pra Sakamoto Days. E acabou que aconteceu isso comigo também com aquela série do Homem-Aranha, Seu Amigão da Vizinhança. Eu comecei a assistir os primeiros episódios, eu gostei, mas não terminei até hoje, a série já acabou e eu não vi os episódios. Então eu acho que tem alguns animes, algumas séries que conseguem fazer a gente ficar com aquela vontade de assistir cada vez mais, e outras que a gente só quer assistir porque acha maneirinho, mas que não tem um impacto tão grande na nossa vida a ponto da gente tirar toda semana um dia pra gente poder se dedicar àquele episódio, ver, analisar ele. Então, bom, é isso. Sakamoto Days tem chance de melhorar na segunda temporada, e se vier uma terceira, quarta, quinta, porém, eu acho que isso não vai mudar muito. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo o que vocês estão achando de Sakamoto Days. E qual anime você está acompanhando semanalmente? Comenta aqui embaixo também para poder ficar sabendo, porque isso é muito importante para mim, porque se eu souber o que vocês estão assistindo, eu posso trazer vídeo aqui pro canal. Além disso, curte esse vídeo se você gostou e se inscreve no canal, gente, porque eu tô sempre postando conteúdo de cinema, filmes e séries para vocês.